Odiernamente, mais de 80% dos estudantes sofrem por não terem um fácil acesso a um conhecimento de qualidade, resolvendo provas absurdas que são de tirar o nervo, como por exemplo a OAB com uma taxa de reprovação altíssima, ou até mesmo uma prova CESP em que 2 erradas anulam a correta. Veja o exemplo de André Jorginho, que dormiu em cima dos livros faltando apenas uma semana para a OAB. Fala, meu Deus, a OAB é daqui uma semana. Meu Deus, onde é que tá o negócio de auxiliares da justiça nesse vadimeco? Eu vou ter que voltar pra roça. Minha Nossa Senhora, eu tava dormindo. Perdi 10 minutos. Ai, meu Deus do céu, não vai dar tempo. Não vai. Eu não anotei nada nessa porra. Meu Deus do céu. Meu Deus. E agora? Meu Deus? Quem vai me ajudar, meu Deus? Mas calma, pensando em você, nós criamos o Telecurso Jurídico 2019, um programa semanal com profissionais do mais alto escalão, que estão preparados para tirar a sua dúvida, facilitar seu entendimento e te dar a tão sonhada aprovação. E o tema de hoje é Auxiliares da Justiça. Como conceitua Greenhoven, Sintra e Dinamarca, são auxiliares da justiça todos aqueles que participam do processo, sob a autoridade do juiz, colaborando com este para tornar possível a prestação jurisdicional. Sua razão de existência está na impossibilidade de o juiz realizar sozinho todos os atos do processo, sejam eles de forma física, como no caso do escrivão ou oficial de justiça, ou até mesmo quando lhe falta algum conhecimento técnico-científico específico, no caso do perito judicial. O rol de auxiliares está disposto no artigo 149 do CPC, sendo este números apertos, ou seja, meramente exemplificativo, visto que as normas de organização judiciária podem prever outros auxiliares da justiça que não estão presentes no Código de Processo Civil, como, por exemplo, o assessor do juiz. Os auxiliares podem se classificar de acordo com a sua imprescindibilidade ou ausência desta. O primeiro caso trata-se dos auxiliares permanentes. Já o segundo, trata dos auxiliares eventuais. Conforme preleciona Humberto Teodoro Júnior, os auxiliares permanentes são aqueles cuja presença se faz obrigatória, atuando continuamente no curso do processo. A exemplo, o escrivão, o oficial de justiça ou o chefe de secretaria, cada um em sua área de atuação. Sem esses auxiliares permanentes, nenhum processo pode ter um andamento. Já os eventuais atuam de forma habitual, apenas em alguns processos, a depender do caso concreto, sendo convocados para desempenhar tarefas especiais, como por exemplo, o que se passa com o intérprete e o médico perito. Ademais, vale destacar que desse conceito estão exclusos as partes, o Ministério Público e os advogados. Para uma maior visualização, no âmbito legal, faça uma leitura atenta do 49 a 175 do Código de Processo Civil e dos artigos 710 a 721 da Consolidação das Leis do Trabalho. Mas agora, vamos às ruas saber qual é a opinião pública acerca dos auxiliares de justiça. Estamos aqui no centro da cidade de Juazeiro do Norte e vamos perguntar para a sociedade se eles sabem o que são os auxiliares da justiça. Senhora, posso lhe fazer uma pergunta? Não falo português. Senhor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Sim, pois não. Eu faço parte de um programa e eu queria saber se você sabe o que são os auxiliares da justiça. Auxiliares de quê? Auxiliares da justiça. Rapaz, minha senhora, não sei explicar para a senhora. O senhor não tem nenhuma ideia? Bom, eu acho que é auxiliar da justiça, é aqueles auxiliar também da polícia. Quando a polícia não está na rua, aí tá o povo lá na rua, auxiliando a justiça, quebrando tudo, lixando o povo. Eu acho que é isso aí. Bom, como podemos perceber, a sociedade está em falta em relação a esse assunto.
No programa de hoje, nós vamos estudar dois importantes auxiliares da Justiça, o conciliador e o mediador. Após a Resolução 125, de 29 de novembro de 2010, o CNJ deu um importante passo para essa solução consensual de conflitos. O conciliador tem um papel importante no ordenamento jurídico. Ele é um terceiro que vai interferir no problema, neutro e imparcial. Mas o conciliador atua preferencialmente naquele problema em que as partes não tiveram vínculo anterior. Já o mediador, por sua vez, também tem as mesmas circunstâncias do conciliador, ou seja, neutro e imparcial. A diferença é que o mediador vai atuar nas causas que preferencialmente as partes tenham tido vínculo anterior. O nosso Código de Processo Civil, em seu artigo 3º, parágrafo 3º, aduz que o Estado tem o dever de garantir a conciliação e a mediação por meio de juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, mesmo no curso do processo. Outro exemplo dos auxiliares de justiça é o oficial de justiça, encarregado de cumprir diligências conhecidas como mandatos. Sua principal função é garantir o cumprimento dos mandatos judiciais, ou seja, fazer cumprir as ordens dadas pelos juízes. Entre eles podem estar citações, penhoras, buscas e apreensões, entre outras. O artigo 154 do Código de Processo Civil lista algumas das funções dos oficiais de justiça, pois outras estão nas leis federais ou estaduais. E por fim, vamos falar sobre outros auxiliares permanentes que estão estabelecidos no artigo 149 do Código de Processo Civil, que são o escrivão e o chefe de secretaria. Para essa aula, vamos precisar estabelecer uma leitura nos artigos 150 a 155 do Código de Processo Civil. Deixo de início que só uma breve leitura desses artigos vai dar para você entender o conteúdo com que vai ser explanado nessa aula de hoje. Um fato que confunde muito é que o escrivão e o chefe de secretaria são auxiliares distintos. Porém, o artigo 152 do Código de Processo Civil estabeleceu as mesmas funções para ambos. Bom, isso se dá porque o escrivão é a nomenclatura para este cargo na Justiça Estadual, enquanto o chefe de secretaria é a nomenclatura para o cargo na Justiça Federal. Para o processo civil, eles fazem a mesma coisa, só que cada um em sua área federal ou estadual. O escrivão e o chefe de secretaria são pessoas que possuem a chefia do ofício de justiça. Ofício de justiça não tem nada a ver com o cargo de oficial da justiça, o que pode parecer por conta da nomenclatura. O que seria o ofício de justiça? Existe o fórum, dentro do fórum existem os juízes, cada juiz é titular de uma vara. Pode haver juízes auxiliares, mas o titular é um só. Daí, cada vara possui um ofício de justiça. É o cartório na estadual, é a secretaria na federal. Escrivão é o chefe do cartório. O chefe de secretaria é o chefe da secretaria. Ou seja, o ofício de justiça é o local onde ficam os servidores da vara e que são responsáveis para auxiliar o juiz para que seja viável o julgamento de um processo. Então, nesse caso, quem faz as intimações é o juiz? Não, é os servidores do ofício. E quem faz o recebimento das petições pelos advogados? É o juiz? Não, são os servidores de ofício. Para fixar na mente as funções do escrivão e chefe de secretaria, façam uma leitura atenta do artigo 152 do Código de Processo Civil. Muito bem, essa semana ficamos por aqui. E se alguma dúvida aparecer, se lembre, o Telecurso Jurídico vai te socorrer.